Então, vamos colocar aqui irregularidades, parte 2. Ok, opa. O fato de escrever certo. Parte 2. Muito bem. Primeiro verbo, vou colocar aqui por E e por O, que são os vogais que vai mudar, tá? Então, por exemplo, medir, servir e pedir, vocês vão perceber que há um padrão de conjugação. Por exemplo, tem aqui então o meu sujeito, tá? Para que eu mida, em português seria mesa, né? Para que tú midas, para que usted mida, para que ustedes midan e para que nosotros midamos. Veja que aqui a irregularidade, a diferença como a gente viu na aula passada, já também se aplica com nós outros. Na aula passada a gente viu que, né, geralmente, assim como no modo indicativo, as irregularidades, se aplicam com sujeitos e não seja nem nós outros, vosotros, nosotras ou vosotras. Aqui a gente vai aplicar da mesma forma. Então, para que eu mida melhor mis palavras, ou para que tú midas mejor tus palabras, para que usted mida mejor sus palabras, para que ustedes midan mejor sus palabras, ou para que nosotros midamos mejor nuestras palavras, ok? A mesma coisinha eu vou fazer com o verbo servir, tá? Para que yo sirva, por ejemplo, para que yo sirva a los invitados que tenemos hoy, o para que tú sirvas, necesito que vengas con tal ropa para que sirvas hoy en la cena, o para que usted sirva de mayor ayuda en el grupo, o para que ustedes sirvan como se debe a nuestros invitados, o entonces para que nosotros sirvamos mejor la comida. Opa, eso, coloquei aqui o... Aí sim. Agora sim, Tiago. Eu mexi no tamanho da janelinha. Aí sim. Para que nós sirvamos, tá? Então, a letra E do servir está virando agora letra I. Por isso que eu falei que são verbos que têm cambios vocálicos. Tá? O vogal fica trocando aí, fica mudando, né? Não trocando, mudando. Então, temos aqui medir, servir y pedir va a ser exactamente lo mismo. Entonces, para que yo pida, para que tú pidas, para que usted pida, para que ustedes pidan y para que nosotros pidamos. Lembrando, tá? Tudo isso daqui são verbos que podem em algum momento ter derivados. Então, quando você aprende isso que eu estou te passando só com esse verbo, você de fato está estudando, você vai perceber que existem verbos derivados e a regra de conjugação será exatamente a mesma, ¿ok? Entonces, para que yo pida, por ejemplo, para que yo pida información necesito saber lo básico del idioma, o para que tú no me pidas más favores, prefiero que, no sé, no conversemos más. Para que usted pida un aumento necesita trabajar más. Para que ustedes pidan un aumento tienen que dedicarse más. O entonces para que nosotros pidamos eso tenemos que llamarles y conversar de forma mais pontual. Tá? Eu vou dando essas frases de exemplo para você, então, poder se familiarizar com esses verbos, tá? Mas são verbos super usados, tá? Pô, medir, servir, pedir, são verbos que a gente utiliza todo dia, se for ver, né? Agora, tem três verbos aqui que, além de ter esse cambio vocálico, também tem um cambio consonântico, ou seja, não somente vogal que vai mudar, mas também consoante vai mudar, tá? Por exemplo, elegir, tá? Ó, elegir, para que eu elija. O que aconteceu aqui? Além da letra E virar I, a letra G virou J, tá? A gente também faz isso em português, né? Por uma questão de som. Porque pensa comigo, se for elegir, para que eu eliga, se eu não trocasse o G por J, ficaria para que eu eliga. Mas é eleja, né? Para que eu elega, para que eu eleja. Porque para manter o som de elegir, eleja, eu vou ter que trocar o G por J. É exatamente isso que a gente está fazendo em espanhol. Então veja que não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa, nossa, nunca que vou entender isso. Não, a gente também faz isso em português por uma questão sonora, tá? Para manter o som da desinência na sua forma infinitiva. Então, eu elija, e aqui eu vou fazer a desinência que eu já sei. Elijas, para que usted elija, para que ustedes
elijan y para que nosotros elijamos, ¿no? No sé, para que elijamos el nuevo presidente, para que ustedes elijan con más información, para que usted elija la ropa que quiere, para que tú elijas el regalo que quieres, o para que yo elija al próximo miembro de mi equipo. Então, de novo, são verbos que a gente usa no dia a dia, mas que no espanhol terá essas irregularidades. Aqui no caso, dupla irregularidade, né? De la vocal e também a irregularidade de la consonante. Então, fiquem atentos com isso. A mesma coisa acontece com o verbo corrigir. Corrigir. Quando eu vou conjugar, para que eu corrija. Então, a letra E virou I e a letra G virou J. Ok? E aqui eu vou colocar a desinência, ou seja, colocar esse, tirar esse, colocar um N de navio. E aquela coisa que a gente já sabe de conjugação, né? Corrijas. Por que eu estou falando aqui? Para você também fazer, né? Para que você corrija, para que vocês corrijam e para que nós corrijamos. Essa será a forma certa em espanhol de conjugar esse verbo. Então, tenho uma dupla irregularidade em relação a esses verbos. E por último, no menos importante, o verbo seguir. Tá? Veja que aqui eu tenho com gir, mas eu vou tirar esse U. Então, quando eu vou conjugar, além do E virar I, então, para que eu siga, o que eu fiz? A mesma coisa do português, que senão ficaria para que eu siga, né? Então, veja que uma regularidade, ela é aquela, chamamos de aquelas irregularidades por noção. Você sabe, pela noção do português, você sabe que deveria ficar diferente também em espanhol pela questão do som. Então para que eu siga, para que tú sigas, para que sigas estudando, para que usted siga trabajando, para que ustedes sigan avanzando, para que nosotros sigamos crescendo. Então, de novo, eu não preciso nem ficar pensando muito em que contexto colocar tudo isso aqui, porque é usado pra caramba, né? Então são 1, 2, 3, 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verbos irregulares que a gente viu hoje para melhorar ainda mais a conjugação de verbos no modo subjuntivo. Como sempre digo, é importante não ir acelerado e assistir agora eu vou fazer os exercícios. Se você for, assista de novo, faça anotações, faça frases, se familiarize bastante e aí depois, quando você se sentir pronto ou pronta para testar o seu conhecimento, você vai para a parte de exercícios